Acordamos pela manhã e sabemos que estamos acordados. A luz entra pelos olhos, os sons do mundo se fazem presentes. Há um corpo, uma respiração, uma corrente de pensamentos que parecem ser nossos menos. Mas o que é essa sensação de estar aqui? Mas a neurociência derrubou essa noção, ao mostrar que o que sentimos, pensamos e percebemos está profundamente ligado ao cérebro físico. Não há consciência sem atividade neural menos, mas isso não significa que entendemos como essa atividade gera a experiência subjetiva que chamamos de eu. O cérebro, segundo essa teoria, não apenas reage ao mundo, mas constantemente prediz o que está prestes a acontecer com base em padrões anteriores. Ele foi formulado pelo filósofo David Chalmers e pergunta o seguinte: por que certos processos físicos no cérebro produzem uma experiência subjetiva? Outros acreditam que a consciência não está em uma área única, mas emerge da integração entre diversas regiões, como uma sinfonia que só faz sentido quando todos os instrumentos tocam juntos. Podemos mapear o que acontece no cérebro quando sentimos dor. Por exemplo, menos mas. Por que aquilo dói por dentro? Mas correlação não é o mesmo que causa. Ainda não sabemos se essas regiões criam a consciência ou apenas a acompanham. Experimentos mostram que o cérebro já começou a agir antes de termos a sensação de ter escolhido algo. Ao longo da evolução, ela teria surgido como uma forma de monitorar o ambiente com mais eficiência, antecipar perigos, construir simulações sociais. Não por acaso, os humanos são mestres em imaginar o que os outros pensam, menos algo chamado teoria da mente. E essa capacidade parece ligada ao surgimento da autoconsciência, ou a consciência requer algo que não conseguimos sintetizar, uma subjetividade irreproduzível. Uma primeira pessoa que observa de dentro, alguns a descrevem como a capacidade de integrar informação, outros como o espaço mental onde experiências acontecem, e há quem diga que ela talvez seja um fenômeno fundamental do universo, como a gravidade ou o tempo. Isso indica que a consciência pode ser mais um narrador dos atos do que o verdadeiro autor deles. A ciência continua sua busca, menos com máquinas, cérebros, algoritmos e hipóteses. Mas há algo na consciência que não cabe em exames ou gráficos. A simples e irredutível experiência de estar aqui agora. E talvez a pergunta esteja mal formulada. Talvez a consciência não seja algo que o cérebro tem, mas algo que ele faz. A neurociência não tem uma resposta final, mas sugere que o eu consciente talvez seja uma construção narrativa, uma maneira de integrar experiências passadas e planejar ações futuras. Essa lacuna entre o funcionamento cerebral e a experiência é o que ainda escapa à compreensão científica. Eles se reconhecem no espelho, resolvem problemas, têm memória emocional. Isso leva alguns cientistas a considerar que a consciência não seja um atributo binário, mas um espectro menos com graus de complexidade e profundidade. O que chamamos de percepção seria, então, o ajuste fino entre expectativa e realidade. E nesse processo de previsão e correção, surge o que chamamos de experiência consciente. A ciência chama isso de consciência, e apesar de estudá-la há décadas, ainda não conseguiu uma resposta definitiva sobre como ela surge, nem por que ela existe. Durante muito tempo, acreditou-se que a consciência era algo separado do corpo, quase como uma alma dentro do crânio. Não há luz, som, nem cheiro. O cérebro interpreta sinais elétricos vindos dos sentidos e monta, internamente, uma simulação do mundo externo. O que chamamos de realidade é, de certa forma, um alucínio consensual, filtrada por redes neurais
e moldada por experiências anteriores. Isso já coloca a consciência sob uma perspectiva desconcertante. Talvez não vejamos o mundo como ele é, mas como nosso cérebro consegue modelá-lo, cientistas como Anil Seth falam da consciência como uma alucinação controlada. Mas mesmo com essas teorias, um problema persiste, o chamado problema difícil da consciência. Alguns estudiosos tentam localizar a consciência em áreas específicas do cérebro, como o córtex pré-frontal ou as redes de modo padrão, regiões envolvidas com atenção, tomada de decisões e senso de identidade. Em experimentos com ressonância magnética funcional, vemos que certos padrões de atividade cerebral se correlacionam com estados conscientes, como vigília, sono profundo ou coma. Outro ponto desconcertante é que muito do que chamamos de decisão consciente acontece antes que a consciência se manifeste. Essa ideia choca nosso senso de livre-arbítrio. Se nossas escolhas são processadas antes de sabermos que as fizemos, então quem está no controle? A consciência também pode ser vista como um recurso adaptativo. Animais como golfinhos, corvos, chimpanzés e até polvos demonstram comportamentos que sugerem níveis de consciência. Com isso, surge uma questão perturbadora. Se a consciência depende de estruturas cerebrais organizadas, será que uma inteligência artificial poderia um dia desenvolvê-la? A resposta ainda está distante. E o mais curioso é que, apesar de todos os avanços da neurociência, não há consenso sequer sobre a definição de consciência. Enquanto não temos todas as respostas, talvez o mais honesto seja reconhecer o mistério. E talvez esse estar aqui, esse saber que você existe neste instante, seja tudo o que realmente importa, não como uma explicação, mas como um convite para habitar com mais profundidade o próprio mistério que nos anima. Se esse conteúdo despertou algo em você, curta, comente e compartilhe. E inscreva-se no canal A Consciência e o Agora para continuar essa jornada de descobertas e questionamentos profundos.